Meus queridos irmãos e minhas irmãs, eu gostaria de hoje fazer a mesma dinâmica que a liturgia da igreja está fazendo. Uma liturgia A e uma liturgia B, nos 2 domingos, o domingo passado e esse domingo de hoje. Uma continuação direta da leitura do Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 16. Aquele Evangelho que intriga tantos protestantes, que é um osso na garganta de quem quer estudar a eclesiologia a partir da Sagrada Escritura, porque vai desembocar na Igreja Católica, porque vai chegar na igreja fundada por Cristo, a católica. E nós víamos isto na semana passada, com muita propriedade, com muita dignidade. E hoje eu gostaria de continuar aquela pregação que nós começamos na semana que passou. Vejam bem, o Evangelho do domingo passado começava com o questionamento de Jesus. O que é que estão dizendo aí fora ao meu respeito? O que é que estão falando de mim lá fora? E davam respostas desencontradas. Depois, nosso Senhor dizia: e vocês? O que dizem de mim? Quem sou eu para vocês? E Pedro, como a voz da igreja infalível em fé e moral, proclama solenemente: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: feliz és tu, Simão, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Aí eu dizia para vocês, a igreja pertence a Cristo. Ele usa um pronome ali de posse possessivo, singular, feminino, minha. A igreja que pertence a Ele. E aí eu questionava vocês, mas me digam, quem é Jesus para vocês? Só que hoje eu gostaria de começar olhando a figura do profeta Jeremias. Quem é esse Jeremias? Jeremias é um menino, entre 12 e 13 anos, no máximo 14 anos. E ali ele foi seduzido por Deus. Deus atrai Jeremias. E Jeremias, com uma honestidade muito grande, diz assim: e eu me deixei seduzir, ou seja, eu me deixei envolver por ele. Eu deixei vir à baila da minha vida aquilo que ele queria. Só que Jeremias, ali, ele vai entrar como um dos grandes profetas das nações, um dos maiores, chegando a ser confundido com Jesus. O que é que estão falando de mim aí fora? Uns estão dizendo que tu és Jeremias. Só que vejam bem, minha gente, Jeremias é aquele homem que foi querido, que foi separado por Deus desde o ventre de sua mãe, para ser um grande profeta das nações. Ou seja, Jeremias veio ao mundo com uma missão dada por Deus. Ou seja,
Jeremias, ele permite que na sua vida aconteça aquilo que Deus projetou, sonhou para ele. Como eu costumo dizer de um modo muito poético, todo ser humano é um sonho sonhado de Deus. O ser humano não foi feito por Deus em série, como uma máquina fabrica um balde, ou como fabrica um apetrecho em série. Não. Cada pessoa humana é ímpar, é única. Cada pessoa humana é um sonho sonhado de Deus. Ou seja, Deus nos fez com todas as características sagradas, com todas as características divinas. Por quê? Porque fomos feitos à imagem e à semelhança do seu Filho. Só que vejam bem, muitas vezes parece que Deus criou o homem e jogou o homem à sorte do mundo. Muitas vezes parece que o homem caminha sozinho. Só que é aqui que nós precisamos compreender uma coisa. Cada um de nós recebeu a vida de Deus, fomos feitos na individualidade por Deus, mas cada um de nós tem uma missão dada por Deus. Ou seja, a nossa vida, ela tem um sentido. A nossa vida, ela tem uma razão de ser. E é aqui que muitas pessoas se perdem. Por quê? Porque pensam que podem levar a sua vida do seu modo, segundo os seus critérios, conduzindo elas mesmas a vida que Deus deu. E não é assim. E aí eu queria começar a provocar vocês com o primeiro questionamento assim: qual é o sentido da tua vida? Porque foi que Deus te fez viver? Porque foi que Deus te deu a vida? Qual é a tua missão no mundo? A primeira resposta que alguém deprimido poderia dar: eu vim ao mundo para sofrer. Um grande engano. Deus não fez ninguém para o sofrimento. Depois, uma pessoa desnorteada, desorientada, pode dizer assim: eu vim ao mundo, mas não tenho nenhum papel a cumprir. Engano também. Ninguém é fruto do acaso. Só que uma pessoa que tem as suas faculdades normais, ela pode dizer assim: olha, padre, eu ainda não descobri o sentido da minha vida. A primeira coisa que eu vou dizer é: comece a se enxergar e comece a colocar a sua vida diante de Deus, e ali você vai descobrir a razão pela qual Ele te deu a vida. Jeremias ali descobriu o sentido da sua vida quando se encantou por Deus, quando se deixou de verdade seduzir por Ele, de tal modo que Jeremias ali, em meio àquela comunidade, era alguém desacreditado, porque era alguém que sonhava, porque era alguém que tinha esperança, porque era alguém que tinha um coração em Deus, e por que não dizer, era uma pessoa toda de Deus. E Jeremias ali começou a perceber que não seria fácil ser de Deus.
como nós também, quando descobrimos a nossa missão, o nosso papel no mundo, nós sabemos que não é fácil ser de Deus, que não é fácil levar uma vida com coerência, que não é fácil levar uma vida com decência, com dignidade. Por quê? Porque simplesmente as pessoas perderam a capacidade de sonhar. E quando sonham, muitas vezes sonham com coisas tão frívolas, mas sonham com coisas tão ínfimas, que muitas vezes a gente diz assim: oh meu Deus, que sonho tão esdrúxulo. Porque o homem, meus irmãos, foi feito por Deus, com um coração magnânimo. Nós somos magnânimos, ou seja, nós temos um coração feito à imagem e à semelhança de Deus. E não podemos de modo algum passar a vida empurrando-a com a barriga. E não podemos de modo algum levar a nossa vida como se não tivéssemos de modo algum um papel a desempenhar na vida. Só que aqui nós nos deparamos com uma barreira. Nós vemos tantas pessoas, mas encontramos tantas pessoas que estão sofrendo, que estão desorientadas, que estão sem rumo na vida, simplesmente porque quiseram tomar as rédeas da própria vida. Eu gosto muito do Santo Padre, o Papa Bento XVI, pela profundidade com que ele enxerga o ser humano na obra da criação. E o Santo Padre, o Papa Bento XVI, em uma de suas entrevistas, ele vai dizer com muita dignidade assim: olha, quem tem o manual da humanidade é Deus. É Deus quem sabe mexer com o homem. É Deus quem entende o homem, porque o homem é fruto da sua mão. E por que nós encontramos tantas pessoas desorientadas? Porque querem muitas vezes viver uma vida que não foi sonhada, viver uma vida que não foi querida por Deus, viver uma vida que não estava nos planos de Deus. E aí vai bater uma frustração, e aí vai acontecer uma não realização, e aí vai de verdade bater no coração uma grande tristeza, porque eu não sei o sentido da minha vida. Isso é muito sério. Por quê? Porque esse questionamento, ele está no âmago do nosso ser. E muitas vezes eu me questiono assim: meu Deus, como será que muita gente vive sem sonhar, sem querer crescer, sem associar os seus sonhos aos sonhos de Deus, os seus projetos aos projetos de Deus? Vejam Jeremias: eu me deixei seduzir. Ou seja, Jeremias ali, ele compreendeu que só seria feliz vivendo em Deus. E você também pode tomar consciência disso e compreender que você só vai ser feliz se as escolhas que na vida você fez estão em harmonia com o projeto de Deus, e se assumir na própria vida as escolhas que fez com dignidade e com presteza, e pedir a Deus: Senhor, coloque minha vida no eixo, coloque a minha vida nos trilhos. Ou quem sabe, aquele mais desregrado, dizer a Deus assim: Senhor, tome as rédeas da minha vida, porque sozinho eu não consigo. Cristão que pensa assim é feliz, faz os outros felizes e chega ao céu. Por quê? Porque compreende que não está caminhando sozinho. Porque compreende que Deus o fez e o conduz
na força do seu Espírito Santo. Vejam que nosso Senhor, Ele diz a Simão: olha, Simão, você recebeu uma revelação, você vai ser pedra, sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Pedro ficou cheio de Deus, mas logo Pedro ficou cheio de si. E como o mestre, ali começou a dizer assim: olha, não vai ser fácil. Para instalar o reino de Deus, a Carral de Deus, a nova Carral, para fazer a eclésia acontecer, para fazer a minha igreja acontecer, eu vou sofrer, vou ser incompreendido, vou ser morto, mas vou ressuscitar. De imediato Jesus diz isso, é a primeira vez, que ele vai falar do seu próprio sofrimento, é o primeiro anúncio da paixão. E nosso Senhor ali está dizendo a mim e a vocês: não é porque nós escolhemos viver em Deus, não é porque nós de verdade escolhemos ser de Deus, que a nossa vida vai ser fácil. É aí que a gente se engana. Por quê? Porque o cristão, ele tem que viver a verdade em um mundo que só quer saber de mentira. Porque o cristão, ele tem que ser coerente em um mundo cheio de incoerências. Porque o católico deve ser um homem de fé em um mundo que não crê mais em Deus. Então não vai ser fácil viver em harmonia, fazer acontecer o projeto de Deus, não vai ser fácil. E você observe que quanto mais você tenta ser justo, verdadeiro, coerente, fiel, leal a Deus, na sua condição como trabalhador, como esposo, como esposa, como filho, como amigo, você sempre vai ser incompreendido e quem sabe até motivo de chacota, como Jeremias, que quando passava o povo chacotava, que quando passava o povo dizia: já vem o lunático. Por quê? Porque para o mundo ser católico é ser lunático. Eu estava lendo, impressionante quanta insanidade, meu Deus. Eu estava lendo agora, antes de vir celebrar a missa na matriz, acordei à tarde com a dor de cabeça danada, e aí tomei um remédio, descansei mais um pouquinho, graças a Deus passou, cheguei aqui até cedo, e antes, eu gosto de ler muito notícia, fui ler um artigo da revista Veja, que saiu essa semana. Meu Deus do céu, um jornalista falando literalmente da insanidade das grandes famílias dos católicos tradicionais, que não consegue compreender como em pleno século XXI, com tantos meios contraceptivos, tantos católicos ainda querem ter muitos filhos, e uma foto lá com 8 filhos, outro com tantos filhos, e eu dizia: meu Deus, o mundo não conhece Cristo mesmo. Aquele pensamento, agora, estava lendo isso à tarde, entre no site da revista Veja, que está lá, vocês vão ver, e eu dizia assim: meu Deus do céu, a pergunta que Jesus fez há 2000 anos atrás continua nos dias de hoje, muito atual. O que é que estão falando de mim? Agora dizem que tu és um lunático, um fora da realidade, um estranho, um insano. Por que não dizer um amoral? Alguém que não tem mais ciência de nada que acontece no mundo. Mas vejam, a consciência cristã nunca vai estar em harmonia com o mundo, nunca. Por quê? Porque servir a Cristo nos traz muitos sofrimentos, sim. Eu lembro que quando eu era menino, que comecei
a caminhar na igreja, que comecei a partilhar com algumas pessoas o desejo de ser padre, porque meu falecido pai foi seminarista há 8 e tantos anos, entrou menino no seminário, saiu lá na frente, não se ordenou, né, por opção própria, né? E eu lembro que meu pai falava do seminário, inclusive muitos padres velhos de Maceió, da turma dele, muitos conheciam ele, lembravam dele. E eu lembro que meu pai falava da igreja com tanto amor, e eu cresci com aquilo ali, mas quando na adolescência eu comecei a partilhar com algumas pessoas, de imediato as pessoas como que jogavam uma pá de cal assim em cima. Loucura, coisa estranha, não pode, tem que seguir outro caminho. E isso marcou tanto a minha cabeça, que eu lembro que dos meus 14 anos até os meus 18 anos ali, esse pensamento como que sumiu, devido à pressão. Tanto que quando esse pensamento voltou com muita força no meu coração, eu não disse a ninguém, eu guardava dentro de mim, ficava pensando, meditando, e tanto que quando eu decidi ir para o seminário, falei para a minha família, não avisou na paróquia de jeito nenhum, num dia como hoje. Na época eu proibi o meu pároco assim, olha, o senhor não vai dizer a ninguém não, já tudo certo, comprando tudo, o senhor não vai dizer. Quando foi no domingo como hoje, dia 2 de fevereiro de 2003, ele anunciou, e eu fui para o seminário no outro dia. A comunidade toda foi pega de surpresa. Por quê? Porque aquilo lá atrás me marcou tanto. Porque é assim. Veja que quem não serve a Cristo, que quem não segue a Cristo, que quem não é de Cristo, sempre vai tentar nos tirar do caminho de Cristo. Por quê? Porque são as cruzes, as dificuldades, os sofrimentos que acompanham aqueles que é de Cristo. E vejam que não podia ser diferente. Olha lá, o mestre é maior que nós e passou por aquilo ali. Então Jesus anuncia, eu vou passar por tudo isso. Só que Pedro, cheio de si, porque aqui tem um problema muito sério, e muitas vezes dentro da própria igreja nós encontramos pessoas que querem repreender até Deus. Se eu fosse Deus, eu fazia assim. Eu sou católico, mas eu não creio nisso aqui. Eu sou católico, mas eu faço do meu jeito isso aqui. Eu sou católico, mas eu caminho assim. Eu sou católico, mas eu faço do meu modo. Mas eu sou católico. Inclusive, tem até um grupo de católicas, né? Pelo direito de decidir. Pessoas que se dizem católicas que aceitam o aborto. Não são católicos. Deixaram de ser. Porque se eu sou católico, se eu sou cristão, eu preciso me deixar conduzir, me deixar seduzir por Ele e nunca perder o encanto por Ele. E vejam que Pedro aqui, depois do Senhor ter colocado ele como chefe da igreja, vejam minha gente aí, o evangelho de hoje é uma continuação direta do capítulo 16. De imediato, nosso Senhor funda a igreja, nosso Senhor ali fala do sofrimento, que não ia ser fácil, e Pedro ali estava se achando aquele com a bola toda, e vai chamar o mestre e vai repreendê-lo. Que Deus não permita tal coisa, que isso nunca te aconteça. Ó Pedro,
já se envaideceu, já quer dizer como vai ser a caminhada da igreja. E o Senhor agora, que antes disse assim, foi o meu Pai que te revelou isso, agora vai dizer, arreda-te daqui, Satanás, afasta-te de mim, Satanás. Impressionante, mas essas palavras de nosso Senhor aqui, vai para longe, Satanás. A tradução não é tão boa não. Se vocês pegarem aqui o texto original, vocês vão ver que o texto aqui vai dizer assim, atrás de mim. Eu que vou na frente, quem diz o caminho sou eu, atrás de mim, Satanás. E é interessante porque nosso Senhor vai usar agora a mesma analogia que ele usou. Antes, Pedro era uma pedra fundante, uma pedra de esteio, uma pedra de alicerce. Agora, aquela pedra angular ali, visível, vai ser uma pedra de tropeço. Tu és para mim uma pedra de tropeço. Ou seja, Pedro, não adianta querer fazer as coisas do teu modo. E isso aqui é o que a igreja diz a mim como sacerdote, diz a vocês. Nós não podemos conduzir a nossa vida do nosso modo, do nosso jeito. Deve ser Deus a conduzir a nossa vida. Deve ser Deus a conduzir a nossa caminhada. Não podemos, de modo algum, não podemos de jeito nenhum querer ser maior que o mestre e dizer assim, a vida é minha, eu faço dela o que eu quero, e Deus não tem nada a ver com isso. Pense assim, que o seu lugar não é o céu. Pense assim, que você vai se perder em meio à vida. Pense assim, que você vai ficando para trás como Satanás. Agora, nosso Senhor ainda diz mais. Porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Como ele falou a Pedro. Como foi que ele falou a Pedro domingo passado? Foi meu Pai quem te revelou isso. Foi o meu Pai quem te revelou. Por isso eu te digo, tu és Pedro. Agora ele diz assim, tu és uma pedra de tropeço, porque não queres fazer o que eu quero. Queres fazer da tua vida o que tu queres. E isso não é santo. E isso não é justo. E isso não é divino. E isso não é de Deus. É importante que nós católicos tomemos consciência de fé. É importante que nós católicos nos deixemos guiar por Deus. É importante que nós católicos sejamos de verdade pessoas que sonham o sonho de Deus. Pessoas que sonham o sonho de Deus. Se eu não sonho o sonho de Deus, eu nunca vou alcançar o céu. Se eu não sonho o sonho de Deus, eu nunca vou chegar até Ele. Porque a minha vida não vai ser aquilo que Deus quer. Então vejam aqui, muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que querem de verdade fazer a sua vida segundo o seu critério, se colocando como juiz e dizendo, eu faço da minha vida o que eu quero. Não é assim. Não é assim, de tal modo que o próprio Senhor vai dizer, se antes, quando Ele diz assim, Pedro, tu és o alicerce, e na tua fé eu vou fundar a igreja,
Agora ele diz: Pedro, se tu pensares dessa forma, tu serás motivo de queda para tantos. E aí ele coloca aquelas palavras mais santas e mais belas e bonitas das Sagradas Escrituras, quando o próprio Senhor vai dizer assim: olha, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. O que quer dizer isso aqui? Isso aqui não é uma poesia. Isso aqui é um apelo moral. Não é de modo algum uma poesia, mas é um apelo moral de Jesus Cristo. Renunciar a si mesmo quer dizer que o modo que nós pensamos, quer dizer que o modo que nós agimos tem que passar por um processo de transformação. Se esse modo de pensar, se esse modo de agir não estiver em harmonia com o pensamento, com o sonho de Deus, se não estiver em harmonia, eu preciso passar pelo processo de metanoia, de conversão, de mudança de mentalidade. Olha, o que é conversão? Não é simplesmente eu deixar de fazer alguma coisa porque Cristo proibiu. Não. Conversão passa pelo convencimento daquilo que é correto, onde eu sou instigado pelo Evangelho, pelo magistério, pela tradição, a viver no mundo como cristão. E é aqui que nós temos um grande problema, porque as pessoas, elas dizem ser de Deus, mas de fato não são. Aqui nós temos um problema, porque muitas vezes se apresentam como pessoas de Deus, mas o coração não é de Deus, mas o modo de pensar não é de Deus, mas debaixo do tapete tem uma sujeirinha, mas nos escondidos tem umas coisas escabrosas. O renunciar a si mesmo quer dizer que eu, enquanto cristão, devo começar a pensar como Deus. Só que isso aqui, minha gente, só é possível com a força da oração. Se eu não rezo, eu não consigo. Se eu não rezo, eu não consigo de modo algum mudar de vida. Se eu não rezo, eu não consigo amar a Deus. Vou esperar alguns homens na caridade tirarem esse... Então vejam que é importante que nós católicos compreendamos que só e unicamente com a força da oração a gente consegue pensar como Deus. Porque muita gente não se converte? Porque não rezam. Ou rezam mal. Porque a mudança de vida, a conversão, é fruto da minha vida de oração. Se eu rezo, eu me converto. Se eu não rezo, eu não consigo me converter. Porque o homem sozinho não consegue ser aquilo que Deus quer. Por quê? Porque comparem uma coisa. Quanto tempo da vida vocês se dedicam à oração? E quanto tempo da vida
o inimigo vem sugestionando e falando aos corações. Se você só vem à missa, aqui na paróquia, que é uma missa longa, 2 horas por semana, você vai ter 2 horas de Deus. E vai ter 6 dias e 22 horas sem Deus. Vejam, como é desleal. 2 horas para Deus, e 6 dias, e 22 horas, o inimigo querendo te destruir. A mudança de vida é fruto da oração. Renuncie a si mesmo. Tome sua cruz. A cruz, minha gente, aqui também não é uma poesia, nem uma falácia de Nosso Senhor, nem um discurso retórico dele, não. Mas tomar a cruz aqui, Nosso Senhor está querendo dizer assim: olha, não vai ser fácil. Nosso Senhor está dizendo aqui assim: vai ser difícil. A cruz não é uma pessoa. Muitas vezes você pensa: minha cruz é alguém que eu cuido, que eu zelo. Não. A sua cruz pode ser você, que é preguiçoso para rezar, que não tem motivação para servir a Deus, que até entra na pastoral, no movimento, e depois vem as coisas do mundo e te rouba de Deus, e você não tem mais generosidade para servir a Deus. A tua cruz é o teu temperamento, que muitas vezes é um trator a destruir o outro, é a tua língua. Olha, é impressionante, mas carregar a cruz quer dizer que eu, quando passo pelo processo de conversão, eu digo assim: olha, eu não posso fazer isso porque amo a Deus. Senhor, está doendo, me segura. E vocês sabem como fazer um trabalho espiritual sério custa. O que é que eu digo a vocês toda a quaresma? A quaresma começou, vocês escutam isso já há 13 anos. A quaresma começa, eu digo, escolha um pecado para lutar os 40 dias. Tem gente que quando chega o 8º dia, já manda a mensagem, eu me encontro: padre, eu escolhi um pecado, mas já caí, já não estou conseguindo. Eu digo: continue. Por quê? Porque não é fácil. Carregar a cruz, minha gente, é a gente muitas vezes lutar contra nós mesmos, porque é impossível você vencer as seduções do mundo e você vencer a Satanás, se primeiro você não se vencer. É impossível. É impossível você vencer o mundo, você vencer a Satanás, se você não for côncio de si, se você não for senhor de si. Olha, o que é que a igreja diz com aquela história assim? Quando a igreja vai dizer: olha, jejue às sextas-feiras. Quando a igreja vai dizer assim: faça a abstinência de carne. O que é que a igreja está dizendo com isso? A igreja simplesmente está dizendo assim: forme a sua vontade. Porque tem gente que não tem a vontade formada e pensa que tudo que tem vontade de fazer, deve fazer. E não é assim. Tem coisas que nós temos vontade e a gente não pode fazer, porque se a gente fizer, a gente se condena. É a igreja dizendo assim: dome os seus cavalos, lute contra as suas paixões desregradas, naquilo que o mundo não conhece mais. A ascese, que nos leva a uma mística que o mundo não conhece, e talvez vocês não conhecem também. O que é ascese, padre? É essa luta espiritual de querer ser santo, de querer ser de Deus.
E a mística é aquilo que nos alimenta e nos faz permanecer ali na caminhada. Quem quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. E agora nós temos uma coisa interessante aqui. Porque é impossível seguir a Deus sem renunciar. Não tem como o homem seguir a Deus se ele não renuncia a alguma coisa. E aqui nós vemos um grande problema. Porque muitas pessoas não conseguem seguir a Deus. Porque querem seguir a Deus com tantas coisas, sem deixar nada para trás. O seguimento a Cristo requer renúncia. Se eu quero seguir a Cristo e não quero renunciar, eu nunca vou conseguir. Por exemplo, vamos pegar isso aqui e transformar em miúdos. O homem que casou, ou seja, ele assume uma nova vida ali. Se ele quer seguir a Cristo, ele tem que deixar a vida de solteiro. Se ele não deixar, ele não vai seguir a Cristo. O jovem, se ele quer seguir a Cristo, ele tem que lutar contra muitas coisas que o afastam de Cristo e assumir uma nova vida. E aí nós poderíamos sair dando tantos e tantos exemplos. E aí eu fiz o primeiro questionamento a vocês no início dessa celebração. Qual é o sentido da tua vida? E agora eu faço, caminhando para o fim da pregação, eu faço mais um questionamento a vocês assim. O que foi que você já renunciou por Cristo? O que foi que você já renunciou por Ele? O que foi que você deixou para trás? Porque se você não renunciou nada, meu irmão, eu digo que você segue a qualquer pessoa menos a Cristo. Porque eu nunca vi dizer que alguém seguisse a Cristo e não deixasse nada para trás. Até o cego, para seguir a Cristo, deixou a capa. O jovem rico foi incapaz de deixar o apego do mundo para seguir a Ele. Por isso que não foi um dos grandes apóstolos da história. E tantos outros santos deixaram tantas coisas para seguir a Cristo Jesus. O que você já deixou por Ele? Se nada deixou, você ainda não segue a Cristo. Porque aqui nós temos uma coisa também muito interessante. Seguir a Cristo não é sentar no banco da igreja não, viu? Não. Quem falou que seguir a Cristo é sentar no banquinho da igreja, como vocês estão sentados aqui? Não. Lembrem que Judas caminhava com Ele, sentava na mesa com Ele, mas não era um deles. Não era. Estava próximo de corpo, mas longe do coração. Vir à igreja, sentar no banco, isso é muito fácil. Ser cristão e ser de verdade de Cristo requer de nós uma entrega de uma vida toda. E passa por uma longa caminhada, muitas vezes sem entender, muitas vezes sem compreender, mas com o sonho e a esperança no coração de ser totalmente de Deus. Mas não acabou ainda não. Para terminar a homilia de hoje, vem o questionamento de Jesus, que é a última provocação que eu quero fazer a vocês hoje. Quando Jesus diz assim: de fato,
Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? E eu digo a mesma coisa a vocês. O que é que adianta se apresentar como de Deus sem ser de Deus? Se apresentar como religioso sem ser religioso? Se apresentar como alguém que tem fé, mas sem ter fé? Do que é que adianta passar a impressão que é alguém de Deus, mas sem ser de Deus? Vamos, pois, meus queridos irmãos e minhas irmãs, pedir ao Senhor, o bom Deus, que nos ajude, que nos fortaleça, que nos ilumine, para que possamos crescer na amizade com Cristo, assim como Paulo escreve com tanta dignidade à comunidade dos romanos: pela misericórdia de Deus, eu vos exorto, irmãos, a vos oferecerdes em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Antigamente, quando o sacerdote celebrava a missa no rito extraordinário que nós nunca celebramos aqui na igreja, aquele rito comumente falado tridentino em latim, que algumas pessoas diziam que o padre celebrava de costas para o povo, que é uma interpretação errada, que eu acho que deve voltar isso agora no novo missal, ou melhor, na nova tradução do missal, não é um novo missal. O sacerdote, ele dizia assim: orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai. O sacrifício da vida do padre é o sacrifício de uma vida toda. O sacrifício, ou melhor, não vou dizer de uma vida toda, a linguagem não foi precisa. O sacrifício da vida do padre é um sacrifício total, de uma entrega total. E o sacrifício do povo é um sacrifício parcial, de ir se entregando a Deus aos pouquinhos. O padre deve ser todo de Cristo. O povo de Deus, aos pouquinhos, deve ir se entregando a Cristo. Ou seja, o sacrifício da Eucaristia, ele deve acontecer na minha vida, ao abandonar uma família, a sofrer na minha carne todos os dias a vivência do celibato, e vocês devem fazer a mesma coisa, o sacrifício na vida, de estarem no mundo e serem de Deus, de estarem no mundo testemunhando Deus, de serem no mundo e serem de verdade luz para os outros, sal para os outros e ponte para trazer os outros até Deus. Na próxima semana, a liturgia da igreja vai dar um pulo no 23º domingo do tempo comum. Vai pular do capítulo 16 para o capítulo 18. E lá a igreja, agora solidificada, fundada por Cristo, agora a igreja exortada que o caminho dela é o caminho da cruz, mas mesmo assim ela permanece forte. A igreja agora vai exortar os cristãos na correção fraterna e na mudança de vida. É o que nós veremos na próxima semana. E mais uma vez, nosso Senhor vai dizer: o que tu ligares será ligado, o que tu desligares será desligado. Ou seja, é essa bendita igreja que tem por missão nos levar aos céus. Creio em Deus Pai,